Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dos números racionais. Como será que os números racionais se comportam na sua forma decimal? Será que só de olhar para um número decimal eu já sei dizer se ele é racional ou não? Então vamos ver, vem comigo! Eu vou fazer uma introdução aqui para a gente relembrar os conjuntos numéricos da matemática que a gente já aprendeu. A gente sempre começa pelo conjunto dos números naturais. Aqui, ó, esse conjunto verdinho tem esse símbolo N com duas perninhas, que significa conjunto dos números naturais. Quais são os números que compõem esse conjunto? Ele começa no 0, vai para o 1, vai para o 2, sempre aumentando de 1 em 1, e isso não termina, eles são infinitos. Esse é o conjunto dos números naturais. Depois a gente passa a estudar o conjunto dos números inteiros. Repara aqui, ó, os números inteiros é um conjunto que está engolindo aqui os números naturais. O que significa isso? Olha só, os números inteiros são representados por este Z, que tem dois traços também no meio, só para representar e você já saber que esse é o símbolo dos números inteiros. Além de todos os números naturais, qual é a novidade dos números inteiros? Os números negativos. Professor, quer dizer que todos esses números naturais também podem ser chamados de números inteiros? Sim, eles podem ser chamados de números inteiros e, além disso, nós temos a novidade que são os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, diminuindo de 1 em 1, e isso também vai até o infinito. Então, quando eu falo do número 2, ele é um número natural e também é um número inteiro. Quando eu falar do menos 2, ele é um número inteiro, mas não é natural. Tá? Então, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros, mas alguns inteiros não estão lá dentro, como menos 3, menos 4, menos 5. E agora, o objeto do nosso estudo, que estão sendo os números racionais. Repara que o conjunto dos racionais está engolindo os inteiros e os naturais. Ah, professor, então quer dizer que os naturais e os inteiros, todos eles são considerados racionais? Sim. Tá? Se eu falar do número 2, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional também. Se eu falar do menos 3, ele é inteiro e ele é racional também. Tá? Qual vai ser a novidade, então, dos números racionais? Os números racionais são representados pela letra Q com um cortezinho no meio. Essa letra Q vem de quociente. Quociente é a palavra que a gente encontra na divisão. Então, os números racionais são resultados da divisão de dois números. E essa divisão de dois números são comumente representados na matemática por frações, certo? Então, tudo que sair de uma fração, eu posso considerar que seja um número racional. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a fração 10 quintos. Toda fração representa uma divisão. E 10 dá para dividir por 5. Qual é o resultado? O resultado é 2. Esse 2 nós já vimos que ele é um número natural, nós já vimos que ele também é um número inteiro, e agora eu posso considerar que ele seja também um número racional. Tá? Ele é fruto de uma fração. Outro exemplo, menos 16 quartos. É uma fração, só que eu consigo dividir 16 por 4 e ter um resultado exato. Isso vai dar menos 4. E a gente sabe que nós vamos encontrar esse menos 4 tanto aqui nos números inteiros, como agora também nos números racionais. Mas, professor, até agora eu não vi novidade nenhuma. Aquele 10 quintos que deu 2 e menos 16 quartos que deu menos 4 são números exatos. Então vamos à novidade, certo? Aqueles números que não são exatos. Por exemplo, a fração 13 vinteavos. Muitos diriam para mim assim, professor, não dá para dividir 13 por 20. Espera aí, dá sim, dá para dividir. Talvez o que você esteja querendo dizer é que 13 dividido por 20 não vai dar um número exato. Só que faz parte dos números racionais, não faz? 13 vinteavos é uma fração. E eu posso fazer a divisão deles
Nós já aprendemos a fazer divisões onde o resto não dá zero. É aqui que entra a novidade. A primeira coisa que a gente vai ver é quando o número é decimal e exato. Decimal porque ele vai ter vírgula. E vamos ver por que é exato então. 13/20, vou fazer a divisão aqui de 13 por 20. E aí a gente já relembra como é que faz essa divisão. Essa divisão tem alguns detalhes. 13 é menor que o 20, ou seja, no meu resultado vai dar um número menor do que 1. Porque, por exemplo, eu estou dividindo 13 objetos para 20 pessoas. Eles não vão receber um objeto inteiro cada um, vão receber menos. A gente vai ter que fragmentar esse objeto para que todo mundo receba partes iguais. Então, sempre que o número é menor, a conta vai começar assim, ó, com um 0, aqui, eu vou acrescentar o 0 ali. E agora, a gente faz normalmente. Quantas vezes o 20 cabe no 130? Tabuada do 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 6 vezes. 6 vezes 20 vai dar 120. A gente vê quanto deu de resto. Deu 10. E agora, para continuar a conta, eu vou ter que acrescentar de novo um 0. Estou colocando de cor diferente para a gente ver que a gente acrescentou para continuar a conta. Não é um número exato. Já tem vírgula lá na resposta. Agora, quantas vezes o 20 cabe no 100? 5 vezes. E 5 vezes 20 dá 100. E aqui a gente chegou no resto zero depois de ter colocado uma vírgula ali na resposta. Então ele é um decimal exato porque em algum momento eu chego nesse resto zero. Então a fração 13/20 representa 0,65 nos números decimais. Esse número 0,65 a gente lê 65 centésimos, tá? Porque tem duas casas aqui depois da vírgula. Se tivesse uma casa só seria décimos, com duas centésimos, com três seriam milésimos e por aí vai. 65 centésimos é um número racional? Sim, ele é um número racional, esse grupo que a gente está estudando. Outro número racional que a gente vai encontrar bastante é a chamada dízima periódica simples. Vamos ver o que ela difere então do decimal exato. Vamos colocar como exemplo aqui 5/11. Quando vocês olharem para uma fração, vocês já podem falar sem medo, isso aqui é um número racional. Se veio de uma fração, é número racional. Qual é a forma decimal desse número? Vamos olhar. Então vamos fazer a divisão de 5 por 11. O 5 é menor que o 11, a mesma estratégia. Nós vamos acrescentar um 0, colocar 0, na resposta. Agora começa. Quantas vezes o 11 cabe no 50? Vai caber 4 vezes. 4 vezes 11 vai dar 44. Na hora de ver o resto, deu 6. Bom, eu vou continuar, então vou acrescentar um 0 aqui. E vou ver quantas vezes o 11 cabe no 60. Ah, professor, 5 vezes. Porque 5 vezes 11 dá 55. Aí eu vou chegar aqui, vai dar resto 5. 60 menos 55. Bom, acrescentar um 0 lá, né, para continuar a nossa conta. Quantas vezes o 11 cabe no 50? Ah, 4 vezes. Nós já vimos isso lá, ó, no comecinho. 4 vezes 11 vai dar 44. 50 menos 44 dá 6. E agora? Coloca um 0 ali. Bom, 60. Quantas vezes o 11 cabe no 60? 5 vezes. 5 vezes 11 dá 55. Na hora que a gente for tirar o resto, vai dar 5. E se eu for continuar a conta? Volta a ser 50. Então vamos parar um pouquinho e vamos olhar. Começou no 50, deu o resto 6. Aí o 60 deu o resto 5. Aí o 50 deu o resto 6. O 60 deu o resto 5. Ou seja, eu não vou chegar no 0, igual o exemplo anterior. Tá? Isso aqui vai se repetir infinitamente. Então isso é o que a gente chama de dízima periódica simples. Quando o número ele tem infinitas casas depois da vírgula e essa infinidade de casas cria um período. Qual é o período aqui? 45. Sempre vai ficar 45, 45, 45.
Então a forma decimal da fração 5/11 é 0,454545, onde isso não vai terminar. Essa é uma forma de representação. Eu repito o período, coloco 3 pontinhos no final. Então o período aqui é o número que está repetindo, 45. Outra forma interessante de representar uma dízima periódica é esta aqui, ó. Então 5/11 é igual a 0,45. Ao invés de repetir, eu coloco um traço em cima do 45. Quando vocês verem o número representado deste jeito, significa que esse 45 vai continuar se repetindo infinitamente. Terceiro caso que a gente vai encontrar números racionais na forma decimal é a chamada dízima periódica composta. Vamos ver o que seria isso então. Nós vimos a dízima periódica simples, onde depois da vírgula o número se repetiu. Vamos utilizar como exemplo 7/45. Então, olhou, viu que é fração, é número racional. Agora vamos transformar ele para a forma decimal e ver como é que ele se comporta. Vou fazer 7 dividido por 45. O mesmo processo, a gente tem o 7 menor que o 45, nós vamos acrescentar um zero e colocar 0, na resposta. Quantas vezes o 45 cabe no 70? Apenas uma vez, porque 45 mais 45 já dá 90, passou dos 70. Vou colocar aqui 1 na resposta. 1 vezes 45 dá 45. E o resto aqui vai ficar 5, 25. Então 25 mais 45 dá 70. 25 menor que o 45, a gente vai acrescentar um zero para continuar a conta. Quantas vezes o 45 cabe no 250? Vamos lá, tabuada do 45, né? 45, 90, 135, 180, cabe mais uma vez 5. 5 vezes o 45 vai dar 180 mais 45, 225. E aí vamos ver quanto sobra de resto aqui. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 0. Sobrou 25. Então vamos acrescentar um zero. Quantas vezes o 45 cabe no 250? Ah, já vimos aqui, ó. Cabe 5 vezes. Vou colocar 5 na resposta. 5 vezes o 45 vai dar 225. Na hora que eu for fazer esse resto, aqui vai dar 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 0. Opa, 25 de novo. Se eu quiser continuar a minha conta, eu vou acrescentar um zero. Só que aqui a gente já para um pouquinho. Por quê? O resto vai dar sempre igual. Sempre que eu fizer esse processo, eu vou ter 25 de resto, vou acrescentar um zero, vai dar a mesma coisa lá, vou ter de novo o resto 25, vou acrescentar um zero, e isso não vai terminar. Certo? Então olha aqui, 7/45 é a mesma coisa que 0,15555, e aí o 5 vai se repetir eternamente. Qual é a diferença então desta dízima periódica, que é a composta, para a dízima periódica simples que nós vimos no exemplo anterior? Repara que depois da vírgula apareceu um elemento. E esse elemento apareceu apenas uma vez. Ele parou. Tá? Quem começou a repetir foi apenas o 5. Quando isso acontecer, então nós estamos diante de uma dízima periódica composta. Então, resumindo, se logo após a vírgula os números já começarem a se repetir, é sinal que ela é simples. Se após a vírgula acontecer alguma coisa, e só depois dessa coisa que os números começam a se repetir, então ela é uma dízima periódica composta. Professor, o período da outra era 45. O período dessa aqui, o que eu considero? A gente considera como período apenas o número 5. Por isso que ela é composta. Tem um elemento estranho aqui, mas depois entra na repetição. E como que eu represento daquela forma bacana, com o traço em cima? Então, 7/45 você vai representar 0,15
e o traço somente em cima do 5, porque é só o 5 que vai repetir. Este 1 não vai repetir. Professor, então em relação ao período, esse período é 5. O período anterior foi 45. Eu posso ter períodos de vários tamanhos? Sim, você pode ter períodos tão grandes quanto surgirem as divisões. Só que ele só vai ser considerado uma dízima periódica se esse período se repetir. Então eu posso ter, por exemplo, 12.325 como período. Pode, se 12.325 ficar repetindo, 12.325, 12.325 infinitamente, ele é o período da dízima periódica. Então o tamanho do período depende do número que você está dividindo. Então é isso aí, moçadinha. Então nesse encontro nós conhecemos um pouquinho mais sobre os números racionais. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.